Louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor numa experiência muito conhecida, se encontra em Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículos 1 a 3, nós leremos apenas, mas vamos situar os irmãos dentro dessa história que, acredito eu, todos nós já conhecemos. Números capítulo 13, ok? Números capítulo 13, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então está lá no início da Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Nós temos pego uma tradução, né, que já está sendo todos os domingos colocadas aí. Se tiver frio aí, amados, só para sinalizar, pedimos ao Hélio Augusto para diminuir para nós aqui, ok? O controle está em cima da mesa aqui. Queremos que os irmãos fiquem bem confortáveis. Amém? A igreja viu alguma coisa diferente hoje? Não viu, Patrícia? Não viu nada diferente? Mas alguém igual a Patrícia não viu nada diferente nessa noite da igreja? Não viu? Alguém viu? Alguém viu? Fabiana viu? A pintura, parabéns. Né? Se a gente tivesse pintado isso tudo de preto aqui, uma rabiscada, a gente ia ver mesmo, né? Mas não observaram, né? Estamos aí com a cor nova no nosso templo, né? Combinando com a nossa fachada aqui do altar, né? Estamos aí com o nosso templo pintado. Parabéns a você que observou, né? Amém? Patrícia, viu alguma coisa diferente, Patrícia? Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor então, aqui no Números capítulo 13, versículos 1 a 3, nós leremos apenas. Vamos ler juntos? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: o que Deus disse para Moisés? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem. Quantas tribos eram? 12 tribos. Então, veja que Deus está mandando pegar um príncipe de cada tribo dessa aqui e que Moisés mandasse, então, para espiar a terra, né? Então fala assim: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um o quê? Príncipe entre eles. Versículo 3. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças. Então não está pegando aqui, né, os liderados, está pegando aqui os líderes. Todos eles eram cabeças dos filhos de Israel. Ok? Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite é recebendo uma nova visão. Será que você pode falar comigo? Recebendo uma nova visão. Mais uma vez, recebendo uma nova visão. Queridos, é muito importante nós entendermos inicialmente que há uma diferença muito grande entre viver por vista e viver por visão. Qual que é a diferença, pastor, entre viver por vista e viver por visão? Viver por vista é viver de olho no presente, nas circunstâncias, nos problemas, é viver segundo aquilo que se vê com os nossos olhos oftalmológicos. Isso é viver por vista. A proposta de Deus para nós não é que nós estejamos vivendo por vista. A proposta de Deus para nós é que vivamos por visão. Amém? É que nós estejamos andando por visão. Mas pastor, o que significa isso? Andar ou viver por visão? Viver por visão é viver por fé. É enxergar além. É acreditar quando ninguém acredita. Será que você pode dizer comigo? Diga comigo assim: existe uma diferença entre viver por vista e viver por visão.
Viver por vista é o quê? É viver de olho no presente, nas circunstâncias, nos problemas, é viver segundo aquilo que, oftalmologicamente falando, nós enxergamos. É claro que há pessoas que elas estão desprovidas da capacidade visual, são pessoas cegas, mas elas conseguem ver com o coração, com os sentimentos. Por isso que é muito comum você ver pessoas que estão cegas caminhando ali e elas têm uma percepção, um tato muito grande em cima daquilo que elas fazem. Mas andar por vista é isso, é a gente apenas enxergar o aqui e agora, é apenas a gente observar o momento, a circunstância, tal e etc. Mas andar por visão, queria que você falasse comigo, diga comigo, se andar por visão é viver por fé, é enxergar além, é acreditar quando ninguém acredita. O chamado de Deus para nós como cristãos não é para que nós estejamos vivendo por vista, mas que nós estejamos caminhando por visão. Quando nós caminhamos por visão, nós temos, portanto, uma capacidade maior, superior, de enxergarmos as coisas. Quando nós andamos por vista, nós andamos vinculados à nossa própria limitação. Nós nos prendemos aos tempos difíceis. Nós nos atemos às crises. E muitas vezes situações que nos parecem intermináveis. Nós não conseguimos, quando andamos por vista, muitas vezes pensarmos na possibilidade de que algo estará melhorando, de que algo dará um salto positivo nas nossas vidas. Nesse texto que nós lemos, que nós já conhecemos, Moisés então pega ali os 12 espias, manda estes homens irem à terra de Canaã, e nós sabemos que, apenas a nível de informação, terra de Canaã, Canaã é um termo antigo, que equivale hoje ao território de Israel. Então nós temos o território palestino, a terra de Israel, onde Israel está. Então nós encontramos que Deus pega Moisés e ordena a Moisés que Moisés pegasse ali dos cabeças das 12 tribos e mandasse ir a Canaã. Aqui nós encontramos que 10 daqueles espias, eles andaram mais por vista. Como aqueles homens andaram por vista, percebemos que eles até admitiram, reconheceram ali as dimensões daquela terra a perder de vista, observaram ali as montanhas verdejantes e os campos, observaram ali que o solo, daquele solo brotava as riquezas da flora local. Os homens que carregavam ali os seus cachos de uvas, eles viram ali os moradores de Canaã exibirem o vigor da saúde, a estatura daqueles homens semelhante a de gigantes, então homens altos. Historiadores dizem que o gigante Golias deveria ter aí 3,10 metros mais ou menos de altura. E o que nós temos é que eles viram ali aqueles homens saudáveis, fortes, estatura elevada, e eles observaram ali, sem dúvida que, por uma ótica humana, por uma visão, andando por vista, que de fato aquela terra era excelente. Agora imagine bem comigo aqui, eles estavam saindo de um exílio, eles estavam saindo do cativeiro, num deserto, e Deus agora está prometendo uma terra que emana leite e mel. Então, era algo que, humanamente falando, eles ficaram maravilhados com toda a estrutura presente. Só que aqueles 10 homens, eles regressaram, em seus relatórios,
é perceptível nós observarmos que em seus corações eles estavam pavorosos, eles estavam completamente confusos, agitados entre si, descartando por completo qualquer possibilidade de conquistar aquele lugar. O pavor se apossou do coração daqueles homens. Eles estavam entendendo que a terra era excelente, maravilhosa, um lugar próspero, um lugar em que o que se plantava colhia, para quem estava saindo de um momento tão difícil. Contudo, em seus corações, eles voltaram pessimistas. Contrariamente aos 10, que voltaram ali porque enxergaram a terra por vista apenas, nós temos que Josué e Calebe, aqueles homens, eles voltaram de lá esperançosos, eles voltaram de lá animados, eles voltaram de lá reconhecendo a bondade de Deus, eles voltaram de lá reconhecendo que Deus seria suficiente para se manifestar de uma forma poderosa, cuidando do seu povo. Irmãos, olha que bênção. Eles estavam assim com as suas mentes fixas, estavam tão dispostos, Josué e Calebe, a enfrentarem qualquer circunstância, porque eles estavam andando por visão. Eles contra-argumentaram, aqueles que argumentaram com Moisés, e disse: Moisés, a terra é boa, mana, leite e mel, mas nós vamos ser devorados por estes homens, nós vamos morrer. Mas Josué e Calebe, eles não tiveram nenhum medo e nenhuma dúvida de que o Deus que havia prometido, ele seria fiel para cumprir a sua promessa. Por que aqueles homens, irmãos, Josué e Calebe, voltaram tão otimistas, tão, cheios de esperança, trazendo em seus corações a repleta bondade de Deus? Porque eles estavam vendo além do que aqueles 10 espias estavam enxergando. Quando nós andamos por fé, nós vamos encontrar que, em primeiro lugar, quando nós andamos por visão, o medo não se apoderará de nós. O medo não irá nos assumir. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre isso. Esse medo que atrapalha, que atrofia, que nos deixa como que neutralizados, esse medo não vai assumir as nossas vidas. Seja qual for a circunstância que nós estejamos tendo que enfrentar, o medo não nos dominará, porque nós estamos andando por visão. Amém? Muitos não conseguem conquistar alguma coisa porque se vencem pelo medo, se vencem pela incapacidade, se vencem porque não estão desvirtuando a visão. Ou seja, eu vou transicionar a minha vida. Eu não quero andar por vista, mas eu quero andar por visão. Quantos querem andar por visão? Pergunte ao irmão que está ao seu lado. Você quer andar por visão? Quando nós andamos por visão, irmãos, não apenas deixamos o medo nos dominar, mas também não vamos ter uma memória curta a respeito das promessas de Deus. Quando andamos por vista, nós tendemos a limitar Deus. Nós tendemos a ter uma memória curta a respeito das promessas de Deus. Mas quando nós andamos por visão, nós abrimos os nossos horizontes no campo da fé e trazemos ao nosso coração a referência bíblica que nos diz: Deus não é homem para que
minta, nem filho do homem para que se há. Se ele prometeu, ele fará. Se ele diz que você consegue, você irá conseguir. Se ele diz que está conosco, certamente ele estará conosco. Precisamos entender isso nessa noite. Voltando a nossa atenção para Deus, dependendo exclusivamente de Deus, acreditando que Deus é poderoso para fazer verdadeiramente, infinitamente mais do que tudo quanto o quê? Pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que opera em nós. Andar por visão significa interiorizar essa grande verdade de que Deus não é filho do homem para que minta e de que Deus, ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Um dia, Deus enviou Jesus. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus viveu, Jesus morreu, para que nós, cristãos, fôssemos libertos do cativeiro do pecado, para que possamos ter em mente que o deserto que nós estamos muitas vezes enfrentando aqui, para que possamos crer que um dia Ele que prometeu que virá nos buscar, tenhamos e andemos por essa visão de que um dia certamente nós saltaremos desta vida para as mansões celestiais. Ele prometeu preparar um lugar, Ele virá, assim como Ele veio, se entregou por nós, Ele virá, e nós certamente entraremos nos seus átrios pelas portas. A igreja vai subir. O povo que dá glória a Deus e aleluia, que reconhece a Jesus como Salvador e Senhor, este povo vai morar nas mansões celestiais, no lugar de gozo eterno. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de pensar com a igreja nessa noite. Porque quem anda por visão, irmãos, não se prende a nada dessa vida. Quem anda por visão não se deixa embaraçar por nada nesta vida. Quem anda por visão, meus irmãos, não retrocede. Quem anda por visão não se desanima. Quem anda por visão não pensa que servir a Deus é algo pesado, é algo difícil. Sim, o caminho estreito, apertado, são poucos que entram por ele, mas é um caminho que a graça de Deus nos é suficiente em todas as circunstâncias das nossas vidas, fazendo com que o fraco se torne forte. Amém? Amém? Quantos querem viver por visão? Amém? Então diga assim: viver por visão significa não aceitar viver por vista. Primeira coisa que você tem que fazer isso. Eu não quero andar por vista, eu quero andar por visão. Quando nós andamos por visão, irmãos, nós vamos entender nitidamente que se a nossa família ainda não é salva, Deus vai salvar a nossa família. Andar por visão significa, irmãos, que se nós estamos inseridos no momento momentâneo de luta, certamente é momentâneo. Deus também nos tirará do calabouço, da prisão e nos colocará assentado no meio de príncipes, porque Ele pode fazer isso. Amém? Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que possamos arrancar de nós toda incredulidade que o ato de andar por vista quer impor sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor possa arrancar de nós toda petrificação do nosso coração, que muitas vezes se encontra impermeável. E sabe, nós não permitimos que o Senhor esteja adentrando as mais profundezas das nossas almas. Andar por visão significa dizer assim: Senhor, o Senhor é o Deus que toma conta da minha vida e eu quero passar da prova para o gozo daquilo que o Senhor tem proposto para o meu coração. Aleluia!
Aquela geração, irmãos, morreu porque não creu, não andou por visão, andou por vista. Aqueles 10 homens, aquela geração, apenas Josué e Calebe, aqueles homens que andaram por visão, entraram na terra de Canaã, e só irá entrar no céu, nas mansões celestiais, quem anda por visão, descentralizado dessa vida. Pastor, o que significa isso? Irmãos, é só lermos Colossenses capítulo 3. O que está escrito lá, irmã linda? Vamos falar juntos com a irmã linda? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, vamos falar juntos? Buscai as coisas que são de onde? De cima, onde Cristo está sentado aonde? Está lá projetado para nós. Ah, não está não, né? Olha, se já ressuscitastes com Cristo, nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, e se ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são lá do alto. Gastamos a nossa energia, irmãos, com as coisas desta vida, nos desgastamos, caímos o cabelo, perdemos tantas coisas, e corremos e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E nos esquecemos do mais importante, que é buscarmos as coisas que são lá de cima. Jesus falou assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o nosso coração? É em Deus ou nas coisas terrenas, materiais, transitórias? Eu conheci um homem que ficou, salvo engano, mais de 20 anos nos Estados Unidos, trabalhando, juntando dinheiro no Brasil, trabalhando arduamente. Não tem problema nenhum fazer isso. Mas a gente não pode perder de vista, a divisão é o reino de Deus. Um ano que estava no Brasil, teve um acidente e morreu. Mais de 20 anos ali, juntando dinheiro. De repente, veio para o Brasil, um acidente, um ano, morreu. Fatalidade, sim, fatalidade. E às vezes nós estamos nos desgastando tanto, estamos morrendo dentro de nós, e corremos aqui, corremos ali, e corremos lá. Pastor, mas não tem problema, mas nós não podemos inverter. Nós estamos, irmãos, porque estamos andando por vista, muitas vezes nós dizemos assim: estou sem tempo. Eu nunca vi um problema de falta de tempo. Ah, você não foi no culto da igreja? Sem tempo. Ah, você não foi no evento? Sem tempo. Ah, sem tempo, sem tempo, sem tempo. É assim ou não é? Como alguém disse acertadamente, que tempo é questão de preferência, prioridade. Se o reino de Deus for prioridade, dentro da visão que o Senhor tem estabelecido para nós, nós vamos forjar tempo para Deus. Você não vai levantar de manhã como se fosse um boi em que o seu dono abre a porteira e sai desnorteadamente, como se você não tivesse um Deus que espera você se dialogar com Ele, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque eu deitei, dormi e levantei, as tuas mãos têm me sustentado. Você vai reconhecer, quando andamos por visão, que nós temos um Deus cujo coração precisa se voltar para Ele. Isso é andar por visão. E Deus quer nos dar essa visão. Por isso que a proposta de Deus é que nós, repito, saiamos, irmãos, dessa esfera apenas humana, natural, porque, conforme nos diz a palavra do Senhor, nós não temos terra permanente aqui, mas buscamos a futura. Isso tudo aqui é transitório, isso aqui é passageiro, porque a proposta de Deus é que andemos por visão, porque Ele tem reservado algo especial para a sua igreja. Para cada um de nós. Você já imaginou se você gastasse 10% da sua energia aplicada nas coisas que você quer conquistar, quer trazer? Repito, não tem problema, mas se você dizimasse essa energia evangelizando, falando do amor de Deus, ligando para alguém, trazendo alguém para Jesus, você já imaginou quantas pessoas nós ganharíamos para Cristo? E o que é que nós vamos apresentar diante de Deus? Quais são os frutos? Qual é o trabalho que nós vamos apresentar para Deus?
Pastor, mas tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Sabendo de uma coisa, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Pensemos nisso nessa noite. Irmãos, Deus não quer que nós andemos, por vista, mas Ele quer que nós andemos debaixo de uma visão. Aquela geração inteira morreu no deserto. Josué e Caleb herdaram aquela terra. Eles avançaram, eles prosseguiram, eles viram a realização, a concretização do plano de Deus para o povo de Israel, porque ali se encontrava aqueles homens andando por visão. Não aceite andar por vista. O nosso Deus é poderoso, repito, para fazer infinitamente mais. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, não aceite viver por vista. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Segundo lugar, dê um passo, assuma nessa noite uma condição de espírito do qual a fé é que estará lhe movendo. Amém? A visão está ligada à fé, não estão desassociadas. Visão e fé é sinônimo de conquista certa. Quando você lê Gênesis capítulo 50, e você percebe que José, antes da sua morte, após ser nomeado ali governador no Egito, tendo ali os seus irmãos, a sua família, todo mundo junto ali, você sabe muito bem o que aconteceu com José. José chama seus irmãos e faz com que seus irmãos fizessem ali um juramento de que eles não estariam enterrando seus ossos enquanto eles não entrassem na terra de Canaã. Olha, irmãos, o que José estava pedindo para a sua família? Vocês não irão enterrar os meus ossos enquanto não entrarem na terra de Canaã. Segundo o que está escrito em Hebreus capítulo 11, pela fé eles conduziram os ossos de José. E quando você lê o livro de Josué, você encontra ali que quando eles entraram na terra de Canaã, eles então enterraram os ossos de José. Nós já falamos sobre isso. Agora imagine bem, pastor Sérgio, aquele povo em pleno deserto, durante o dia muito quente, à noite muito frio, mas carregando uma alçada. Que finalidade é essa? Por que José, que andou por visão, estava exigindo isso dos seus irmãos? Porque aqueles ossos representavam duas coisas fundamentais: visão e fé. Quando eles, de repente, no meio de um desânimo, de desencorajamento, começavam ali, de repente, eles olhavam para o José, então eles tinham a visão da promessa de Deus. E ao mesmo tempo que eles tinham a visão da promessa de Deus, a fé estava presente ali, sendo, alimentada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, no coração deles, de que eles iriam chegar à terra de Canaã. Então precisamos entender, irmãos, que o Senhor quer que nós assumamos uma postura de visão e de fé. Que nós estejamos, contrariamente aos 10 espias, que nós estejamos assumindo, tomando posse daquilo que verdadeiramente nós cremos que Deus pode fazer. Por isso nós devemos andar por fé e não por vista. Diga comigo assim: eu preciso tomar posse da visão e viver de olho nas promessas de Deus, no futuro e não nas dificuldades presentes. Visão e fé. Pastor, mas assumir uma visão de fé, o que significa isso? Vou citar apenas 3 exemplos, porque eu sei que o tempo também é premido. 3 exemplos de alguém que foi movido não por vista, mas por visão. Um deles se encontra em Êxodo, no capítulo 12, em que Deus chama quem? Deus chama
Abrão e vai dizer o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar em que eu te mostrarei. Você faria isso? Se nós andamos por vista, Senhor, mas que terra é essa, Senhor? Que local é esse? Onde é que o Senhor vai me levar? Senhor, nós queremos saber detalhes, mas Deus vai falar assim, saia da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Ele deixaria de ser guiado por ele e passaria a ser guiado pela visão de quem? De Deus. Andar por visão significa ser guiado por Deus. Abraão, quando saiu da terra, portanto, do meio da sua parentela, ele não viu o presente, mas ele conseguiu enxergar o futuro. De ti farei o quê? Uma grande nação. Por isso que Abraão foi constituído nosso pai na fé. É um exemplo de alguém que deixou de andar por vista e passou a andar por visão. Diga comigo assim, quando eu ando por visão, a minha vida é guiada por Deus. Um segundo exemplo que nós temos, de alguém que não andou por vista, mas andou por visão. Você conhece? O irmão Davi. Os irmãos de Davi, que estavam no campo, servindo o exército de Saul, eles estavam andando por vista. O gigante Golias, do outro lado, amedrontava o povo de Israel. E aí nós encontramos que quando Davi chega, gente, andar por visão significa, antes das coisas acontecerem, já no campo espiritual, já perceberem que elas já aconteceram de uma forma maravilhosa. Você conhece a história. Davi se descentraliza da visão dos irmãos. Ele se desloca da visão dos irmãos. Um dos seus irmãos olha para Davi e quando vê que Davi ficou muito interessado no que estava acontecendo, ele olha para Davi e fala assim, Davi, vai pastorear as poucas ovelhas que estão no campo. E eles começaram a achar que Davi estava indo para observar o vexame do que estava acontecendo ali. Mas Davi olhou para o gigante Golias, e você já sabe muito bem, que como ele andou por visão, ele falou, tu vens contra mim, com espadas, com isso, com aquilo. Mas qual foi a visão dele? Eu vou contra ti. Eu vou contra ti. Não estou ouvindo a igreja falar. Mas eu vou contra os meus problemas. Mas eu vou contra as circunstâncias adversas. Em nome do Senhor dos exércitos. Não é no nome do pastor, não é no nome de um pregador, não é no nome de alguém que você conhece, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Não é no nome do rei Saul, que é autoridade sobre esse povo, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. E o que será deste incircunciso filisteu? Domingo passado, não sei se você lembra, eu disse que Deus tem uma capacidade tremenda de potencializar aquilo que nós apresentamos a Ele. Quem se lembra? Não lembra? Davi tinha o que nas suas mãos? O que Davi pegou contra o gigante Golias? Pegou a sua funda, 5 pedras e foi. O problema não era a pedra, porque como Davi andava por visão, Davi entendeu que, olha a colocação de Davi, estava no campo, veio o urso e eu matei, veio o leão, eu matei, e assim como Deus me entregou nas mãos o urso, o leão, Ele também me entregará esse filisteu. Porque a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vitória vem daquele que é o Deus onipotente. Amém? Então Davi pega e joga. Quando Davi joga, gente, nós falamos sobre isso. Deus potencializou aquela pedra. Eu não sei em qual velocidade ela foi, mas ela foi, não sei quantos quilômetros ali, se a 80 quilômetros por hora, se a 100 quilômetros, mas ela foi. E quando ela bateu na testa do gigante Golias,
ele caiu anestesiado. Davi pegou a espada e cortou-lhe a cabeça. A questão não era a pedra, a questão era a força, a velocidade que o Deus Todo-Poderoso, que tinha um homem ali andando por visão, era capaz de fazer. Amém. Quando você lê, depois na sua casa você pode ler 1 Reis, capítulo 18, você vai encontrar ali que Acabe estava desesperado. Por que ele estava desesperado? Porque existia uma estiagem muito grande. E ele percebeu que o seu reino estava indo um caos. E você sabe, nós tivemos recentemente aí, né, uma temporada boa, sem água, sem chuva. Animais dos campos vão morrendo. As secas, elas vão matando. Os poços de águas vão reduzindo. Enfim, Acabe estava desesperado. Mandou procurar Elias, o profeta, em diversos lugares. E a Bíblia, lá no finalzinho de 1 Reis, capítulo 18, se você quiser dar uma lida lá depois, você pode olhar. A Bíblia fala que Elias foi para o cume do Monte Carmelo, e ali ele orou ao Senhor, e Elias, ele viu uma pequena nuvem. E quando ele viu aquela pequena nuvem, mandou dizer a Acabe: pode correr porque vai chover. Pode correr porque vai chover. Mas pastor, era apenas uma pequena nuvem na visão de quem estava com ele. Mas Davi, ele viu ali água suficiente para abastecer todo aquele reino. Porque um Deus suficiente só pode fazer coisas suficientes. Um Deus extraordinário só pode fazer coisas extraordinárias. Amém? Um Deus poderoso só pode fazer coisas poderosas. Por isso nós estamos aqui, porque só Ele seria capaz de mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida, nos transformar e nos conceder o direito de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? O que aconteceu, Simar? Você está lendo aí? 1 Reis? Não? Lá no finalzinho, pode olhar lá, pode correr, fala, vai chover, vai chover. E vai chover. E a Bíblia nos diz que a chuva desceu. Aleluia! Glória a Deus! Um outro exemplo, irmãos, além do de Abraão, de Davi e de Elias no Novo Testamento. Quando Jesus te substituiu na cruz do Calvário, Ele não viu somente o presente, mas Jesus enxergou por visão o futuro. Ele não ficou preso apenas no momento que ele estava enfrentando, mas Jesus sabia e disse aos seus discípulos: se o grão de mostarda for jogado na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Aleluia! Ele via o futuro. E no futuro ele sabia que Deus o daria o nome que está acima de todos os nomes, pelos quais um dia todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os homens, andando por vista, viu apenas mais um homem pendurado na cruz. Viu apenas mais um homem no meio de dois ladrões. Mas o Pai eterno, olhar para a cruz em Cristo Jesus, Ele viu e ficou satisfeito que através daquele ato, a humanidade teria a oportunidade, a chance de serem salvos. Por isso que Paulo reconhece isso ao dizer ao jovem Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Amados, assumir essa postura de fé, primeiramente, eu preciso trazer isso, porque andar por visão, eu sei que quando eu faço isso no meu dia a dia, de repente as coisas estão até, humanamente falando, contrárias ao que eu gostaria, mas quando nós andamos por visão,
nós vamos entender aquilo que o profeta Neemias entendeu. Amém? O que o profeta Neemias entendeu? Profeta... Não. Ainda que Abacuque. Abacuque capítulo 3. O que o profeta Abacuque entendeu? E ele no contexto vai dizer assim: ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja o inverso do que eu gostaria, mas que anda por visão, vai dizer assim: todavia, olha que palavra maravilhosa, todavia, eu farei o quê? Eu me alegrarei em quem? Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar por lugares altos. Efésios capítulo 1, versículo 3 nos diz que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que está escrito, vamos ler juntos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas são todas. Amém. Amém. Em último lugar, o que nós aprendemos com Josué e Caleb é: não aceitemos relatório ou relatórios negativos sobre as nossas vidas. Não aceite relatório negativo em sua vida. Mesmo que de repente não há nenhuma novidade no momento, mas como você anda por visão, você sabe que Deus verdadeiramente, Ele é capaz e suficiente para mudar toda a projeção do nosso coração. Ele pode mudar o coração do rei a nosso favor. Ele muda porque Ele tem nas suas mãos a terra e todos que nela habitam. Eu sei que, e não precisamos falar como que as nossas palavras, elas têm um poder. Poder de destruir ou poder de edificar. E precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado, muita vigilância, não apenas com o que nós falamos para nós mesmos ou para as pessoas, mas também em relação àquilo que as pessoas falam conosco. Se alguém, aqui nós encontramos que aqueles homens chegaram e inflamaram uma multidão, dizendo: a terra é boa, mana leite e mel, olha o fruto dela aqui, porém o povo que habita lá é mais poderoso e semelhante aos filhos de Anak. Palavras estas, constantemente nós também ouvimos, relatórios negativos, mas no verso 7, nós encontramos que Josué e Caleb disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa, subamos animosamente e possuamo-la em herança, certamente prevaleceremos. No versículo 30 do capítulo 13. Relatórios de Josué e Caleb devem fazer parte daqueles que têm o coração e querem andar por visão e não por vista. Não importa o relatório que você tem recebido das pessoas, o que é importante é você crer nas promessas de Deus para a sua vida. E isso, irmãos, não é o pastor que pode fazer, é você que tem que fazer. Ainda que muitos tendem a dizer que não tem jeito, acabou, pronto, já era, mas você não é daqueles que vivem por vista, mas é daqueles que vivem pela fé. E a nossa fé, irmãos, ela tem a capacidade de produzir
aquilo que está no coração de Deus. Jesus pode chegar para você nessa noite. Talvez você esteja manco, calejado, e Ele pode chegar para você agora dizendo assim: toma o teu leite e anda. Talvez você esteja sem visão, mas Ele pode chegar para você agora e falar assim: vê, a tua fé te salvou. Talvez você esteja, sabe, com as pessoas fazendo como fizeram com o cego Bartimeu, te repreendendo para que você se cale diante de Deus, mas não se intimide. Quem tem visão não cessa de clamar ao Senhor. Abra sua voz, grite mais alto, mas toque no coração do Pai. Amém. Ele quer nos trazer uma nova visão. E eu vou fechar lendo Atos 9, versículos 17 e 18 nessa noite. Atos 9. Nessa noite, irmãos, a nossa oração é para que Deus arranque da nossa visão espiritual qualquer coisa que esteja nos ofuscando, para que possamos enxergar com os olhos de Deus. Quantos querem enxergar com os olhos de Deus? Enxergue com os olhos de Deus. Se você enxergar com os olhos de Deus, você vai amar mais, você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai cooperar mais na obra do Senhor, você vai se tornar um trabalhador na seara do Senhor, porque você está olhando com os olhos de Deus. Olha essa experiência tão tremenda que você conhece, de Saulo, ficou cego, e depois que ele estava cego, Deus levanta então Ananias e vai dizer assim, e Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos sobre Saulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejamos o quê? Aquele que anda por visão, busca ter uma vida cheia do... Diga-me assim, busca ter uma vida cheia do... Você está cego, Deus quer arrancar essa cegueira e quer te conduzir a andar cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quem sabe a sua visão está sendo ofuscada por escamas, não sabemos ao certo. Alguns dizem que pode ser uma película branca que sumiu ali os olhos de Saulo, um tipo de catarata. A gente sabe que catarata hoje, a pessoa vai fazer uma raspagem, ela consegue, mas anteriormente, alguns anos atrás, pessoas ficavam cegas porque não tinham esses recursos. Hoje está aí, né, favorável a tanta gente. Então alguns dizem, mas o fato é que, independentemente da medicina, o próprio Deus, como médico por excelência, fez cair dos olhos de Saulo aquelas escamas, como que escamas, e ele passou a ver. A minha oração a Deus nessa noite é que, se nós estamos tendo escamas nos nossos olhos, é que o Senhor impõe sobre nós as suas mãos e arranque dos nossos olhos todas as escamas, para que, cheios do Espírito Santo, sejamos introduzidos ainda mais na presença do Senhor, e que possamos trabalhar com alegria, servindo ao Senhor com alegria, amando o Senhor com alegria e dando o máximo de nós para Deus também com alegria. Amém? Convido você a se colocar de pé no seu lugar. Quantos querem receber uma nova visão? Ou talvez nem seja nova, talvez seja apenas você resgatar a visão que Deus lhe deu, uma visão de chamado, uma visão de entrega, uma visão de obra, uma visão de, sabe, aquilo que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos agora. Eu queria que você orasse ao Senhor. E eu gostaria que nós cantássemos, salvo engano, a penúltima canção. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Deixa Deus tocar no seu coração. Fale com Deus. Será que você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado? Vamos orar uns pelos outros, irmãos? Vamos fazer isso nessa noite, sem nenhum constrangimento.
Vamos orar uns pelos outros nesse instante. Ei, aquele problema que você tem andado por vista, tem visto, nessa noite eu declaro que você vai andar por visão. Você vai ver além do problema que você está enfrentando. Você vai ver a solução. Pela fé, em nome de Jesus. Já começa a olhar do seu lado aí no banco, o seu esposo aqui servindo a Deus, o seu filho servindo a Deus, a pessoa que você ama servindo ao Senhor. Começa a enxergar pela fé. Esteja orando agora, abençoando. Você que está na sua casa, tendo acesso a este culto, Deus quer nos abrir a visão. Pessoas estão dizendo que, economicamente falando, o país está prestes a entrar em colapso. Mas aqueles que andam por visão sabem que Deus não nos desampara. Que Deus é aquele que cuida dos seus. Até quando eles estão no leito, Deus afofa as suas camas. Oh, Deus eterno, Deus maravilhoso. Nós queremos estar com o profeta Elias, vendo uma pequena nuvem, e por trás dessa nuvem, torrenciais de águas, onde estiagens serão transformadas em pomares. Oh, aleluia! Renova vidas nessa noite, Senhor. Renova corações nessa noite. Renova nossa visão nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que veem só o caos. Há muitas pessoas que estão com o profeta, ó Deus, vendo apenas um vale de ossos secos. Mas o Senhor é o Deus que nos leva a contemplarmos um grande exército saindo dali, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Senhor. Meu irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Minha irmã, seja abençoada em nome de Jesus. Transporta a sua visão humana agora para a visão de Deus. E veja-se pela fé nessa noite a mão do Todo-Poderoso sobre a sua cabeça. Veja nesse momento, não com os olhos oftalmológicos, mas pela fé. E sinta o toque do Altíssimo nessa noite. O Senhor Deus disse a respeito de Jesus que o Espírito Santo o envolveria. E nessa noite, com os olhos da fé, contemple-se nessa noite se vendo cheio do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus envolver a sua vida nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus renovar as suas forças nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus quebrantar o seu coração nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que Deus tem desejado fazer na sua vida nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus renovar os dons que são irrevogáveis na sua vida nessa noite. Oh, deixe-se tocado pelo Senhor. Deixe Ele tocar na sua vida nessa noite. O profeta Neemias poderia ter tido uma visão humana olhando apenas para Sanbalate e Tobias, mas ele conseguiu enxergar além da proposta daqueles homens. Por isso ele disse assim: não vou descer, estou fazendo uma grande obra e as mãos de Deus estão sobre mim.
As mãos de Deus estão sobre nós. Deixa Deus tocar na sua vida. E para tanto agora, abra sua boca e cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nesse momento, Deus amado, nós queremos colocar a irmã Darcy, a sua família também diante do Senhor. A tua filha, Deus, que ficou reduzida àquela cama de hospital no dia de ontem, toma a tua filha nas tuas mãos. Ó Deus, a tua filha que com tanto amor derramou tanta graça sobre nós, com seu jeitinho de ser, com seu carinho. Ó Deus, cuida da tua filha, Pai. Cuida da tua filha, Senhor. O Senhor não desampara os seus. Cuida da tua filha, Senhor. Cuida da irmã Nilza. Cuida, Deus amado, ó Pai querido, de todos aqueles que estão enfermos. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor os nossos familiares, aqueles que estão próximos a nós, distantes de nós, estamos diante do Senhor. Nós os abençoamos, ó Deus, com toda a manifestação da tua graça, em nome de Jesus. Amém.